galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece o bar Napalm, que foi uma espécie de CBGB brasileiro, né? CBGB que inclusive a gente já contou a história, tá aqui no card. Se você não conhece ou quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui que a gente já vai te contar. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E também segue a gente lá no Insta, que lá você vai ver a gente fazendo coisas do canal, inclusive colocando esses quadros maravilhosos aqui na parede para dar uma enfeitada por aí, né? Bom galera, para quem não conhece, o Napalm foi um lendário bar que ficava na rua Marquês de Itu, número 392, bem próximo ao Minhocão, aqui no centro de São Paulo. O bar foi inaugurado numa quinta-feira, dia 28 de julho de 1983, por Ricardo Lobo, que após passar uma temporada nos Estados Unidos, se inspirou nos bares punks nova-iorquinos como o CBGB, né, e o Max Kansas City para trazer ali a aura para o seu bar. E apesar do bar ter funcionado apenas por alguns meses, né, fechando em novembro do mesmo ano de 83, ele é um dos mais importantes do rock brasileiro, já que foi lá que aconteceram várias das primeiras apresentações de bandas que viriam a ser muito famosas nos anos 80 ali de punk e de rock, e misturando shows ao vivo, né, discotecagem de vanguarda e também vídeos passando ali num moderno sistema de televisão que eles tinham, né, moderno pra época. A casa rapidamente virou um ponto de encontro dos jovens que moldaram ali o lado mais cinza do rock brasileiro. Até mesmo o poeta Ciro Pessoa falou sobre a casa, falando que ela era uma garagem acinzentada e sombria, mas com um palco grande o suficiente para ter uma banda de rock. E o local era frequentado por pessoas de diferentes tribos ali, do New Wave ao punk, passando também pelos topetes de rockabilly, também pessoas que curtiam reggae, e teve como show de inauguração ali a apresentação de bandas como Inocentes e Ratos de Porão, que naquela época ainda não eram muito conhecidos. Inclusive, alguns membros dessas bandas aí que fizeram o show de abertura trabalhavam no bar, né? Já que a ideia era que os próprios funcionários ali fizessem parte dessa cena punk jovem ali da região. E assim, né? Alguns deles foi nada mais nada menos do que o João Gordo do Ratos de Porão, trabalhando como barman, e o Clemente Nascimento e o Calegari, né? Que eram da banda Inocentes, trabalhando como segurança e técnico de som. Além deles, ainda trabalhou, por exemplo, também o Mingau do Traje a Rigor lá, entre outros, né? A galera tava sempre por lá trabalhando ou frequentando. Mas alguns deles aí acabaram sendo demitidos quando o dono do bar encontrou junto com o João Gordo 100 gramas de maconha, né? Então as pessoas que estavam ali, ou ele achava que estava fazendo parte daquilo, foram demitidos junto com o próprio João, né? Mas todo esse clima aí que o bar tinha, né? Sem contar o fato de ele abrigar ali bandas que estavam começando e que as pessoas não conheciam tanto, foi o que fez a diferença aí pro sucesso não só do bar, mas também para as bandas que passaram a tocar por lá. Segundo o próprio Ricardo Lobo, né, que era o dono lá do lugar, ele falava que as pessoas que iam até o Napalm iam pra conhecer mesmo bandas novas e não pra assistir shows de pessoas que elas já conheciam. Então até por isso mesmo elas iam já mais abertas ao som que viria ali e a conhecer esses sons novos. E por coincidência ou não, né, essa era a mesma época aí que as bandas lá de Brasília começaram a ficar mais conhecidas e fazer aquele movimento do rock em Brasília. E então, juntando uma coisa com a outra, né, várias das primeiras apresentações dessas bandas de Brasília em São Paulo aconteceram lá. Foi o caso de Legião Urbana, Plebe Rude, entre outras. Inclusive, essa primeira apresentação Legião Urbana lá não foi tão bem recebida pelos punks que frequentavam a casa, com os espectadores ali achando que o som deles era leve demais pro lugar, inclusive aos gritos de toca mais forte, filho de general. Mas apesar disso aí, foi lá que o Dado Villa-Lobos, né, que é o guitarrista do Legião Urbana, conheceu a Fernanda, que era sua esposa. Ela era promoter do lugar e foi apresentada pelo Nazi, né, que viria a ser o vocalista da banda Ira. Mas pra mostrar a importância aí que o local teve, né, além dessas bandas que a gente já falou, outras que passaram por lá foram as Mercenárias, Capital Inicial, Coqueluche, Ira, Titãs, o Traje a Rigor, Voluntários da Pátria e o TI, por exemplo. Fazendo com que essas bandas aí passassem a ser cada vez mais conhecidas e conquistassem os seus primeiros fãs, sendo praticamente o centro do pós-punk aqui em São Paulo e talvez no Brasil. E uma coisa legal é que quase todos os shows que aconteceram na casa foram gravados e filmados pelo Ricardo Lobo. Era sábado
sábado à noite, dia de festejar. Mas isso acabou mudando ali depois de uma polêmica gerada porque algumas bandas queriam começar a receber ali pelas filmagens, né? Já que ele estava gravando elas tocando. E então, exatamente a partir do show do Legião Urbana, essas gravações começaram a deixar de ser feitas. E com tudo isso aí, a gente pode imaginar que a casa estava indo muito bem e que seria muito difícil que ela fechasse tão cedo, né? Mas conforme a gente já contou no vídeo do movimento punk, que inclusive tá aqui no card também, a galera que fazia parte desse movimento sempre foi muito enérgica e até por isso mesmo as brigas dentro do bar eram bem comuns. Ainda mais que naquela época existiam grupos punks rivais ali que acabavam protagonizando algumas dessas brigas lá dentro. Mas a maior rivalidade mesmo que eles tinham eram com os fãs de bandas de metal que também frequentavam os bares ali do centro. E as brigas entre eles por alguns momentos tomavam a rua e bastavam eles se encontrarem para que acontecessem, tá? E aconteciam com direito a porrete, barra de ferro e algumas vezes até mesmo com faca. Isso descem os metaleiros, eram 3 trogloditas, jaqueta preta, não sei o que lá, e com a barra de ferro na mão. Mas por isso tudo, né, o bar acabava sofrendo aí com essas brigas, que algumas vezes tinha ali as coisas quebradas, então acabava gastando dinheiro a mais com manutenção. Então, apesar de todo esse sucesso, o Napalm ele não era muito criativo, né, e até por isso mesmo os funcionários eles ganhavam um pouco, né, tendo de fazer ali de tudo um pouco, né, trabalhar como garçom, como barman, como segurança, o que também não deixava eles tão satisfeitos. Sem contar que o local onde a casa ficava era alugado, né? Então ainda tinha mais esse custo, então era meio que questão de tempo para que o bar fechasse. Foi nesse momento então que apenas 5 meses depois da inauguração, o Ricardo Lobo, né? Ele lançou um manifesto divulgando ali o fechamento da casa e dizendo que haveria ali um último final de semana de despedida, então convidando a todos que fossem até lá. E quando então chegou o final de semana de encerramento dos trabalhos da casa nos dias 25 e 26 de novembro de 1983, o lugar estava lotado, tinha muita gente. Sendo que essas foram uma das noites mais cheias da existência do lugar, com as pessoas que frequentavam ainda mais agressivas e enérgicas, né? Fazendo com que aquela fosse uma noite bem intensa. E antes disso, ali na semana que antecedeu aí esses dias, né? Já se ouvia ali falar nas ruas, as pessoas que frequentavam, que aconteceria de fato um quebra-quebra. E isso de fato aconteceu, com muitas brigas acontecendo dentro da casa, com direito a cadeira e mesa voando. Comer foi cadeira, mesa voando para todo lado. Eu vi eu não sei como não fazer, eu vi umas 2 passando assim, tirando, fazendo vento na minha testa assim. Inclusive dizem que teve até tiro, tá? Mas felizmente ninguém saiu ferido, assim, ou pelo menos com feridas muito graves, né? Às vezes só uns arranhãozinhos das brigas, sei lá, né? Portanto, apesar de tudo isso aí, não passou de fato de uma noite muito intensa. E então, no final do dia 26 de novembro, que foi o último dia de casa aberta, né, depois de toda a confusão ter se encerrado, o Ricardo Lobo, ele colocou ali para passar nas TVs do local um clipe do filme Apocalipse Sinal, do Coppola, onde com a trilha da música The End, né, que significa o fim da banda The Doors, foi feita a despedida do local, né, e mesmo com a banda The Doors não sendo punk, foi um momento muito respeitado pelas pessoas que estavam lá. This is the end, beautiful friend. Sendo assim o fim do Napalm, que foi um dos antros punk da cidade de São Paulo. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? E comenta aqui pra gente se você conhecia o Napalm, a história dele. Se você é um pouco mais velho, se você foi lá conhecer os lugares, viu as bandas tocando por lá também, tá bom? Aqui dos lados está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!